muito boa tarde. Estamos na aula Sala Teológica, aprendendo a dizer somente aquilo que a Bíblia diz. E para a nossa aula de hoje, vamos refletirmos um pouco sobre o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que assim o autor Mateus escreve: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto que é nos apresentado por Mateus nos traz uma dúvida sobre este versículo. Já vimos diversos pregadores itinerantes e outros que, ao pregarem esta palavra, dizem em alguns trechos de suas pregações: Deus vai acrescentar tudo em sua vida. Deus vai te abençoar com todas as sortes de bênçãos. Tudo aquilo que você pediu a Deus, Deus vai te dar. Será? Será que é isso que o texto quer dizer? Será que esse é o clímax que Mateus escreve neste texto? Será que essas palavras se aplicam exatamente a este texto? É importante perceber o estudo da exegese e da hermenêutica. Nos ensina a interpretar melhor os textos. E como nós sabemos, não podemos interpretar os textos sem analisarmos o seu contexto. O seu contexto é exatamente aquilo que acontece nos fatos anteriores. Em todo sermão e pregação, não se pode começar falando de um texto sem aplicar o seu contexto. E o contexto que este livro é escrito, Jesus está pregando as bem-aventuranças no Sermão da Montanha. A partir do versículo 25, Jesus vai dizer aos discípulos e aos demais que estão participando deste sermão: olha, não andeis cuidadosos com a vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Percebe que Jesus está falando para que as pessoas elas não se tornem pessoas cuidadosas demais, ou melhor dizendo, ansiosas demais com as demais coisas que ela hão de fazer. Uma ansiedade demasiada com a própria vida, com o seu alimento, com a sua sede, com sua bebida, com as coisas que ela vão de vestir. Percebe-se que Jesus está falando de coisas materiais. Aí Jesus está dando uma clareza dizendo: olhai as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em seus celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Jesus também, certa feita, ele disse exatamente isso. E quanto aos vestuários, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem o mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. O texto é-nos bem aplicado. O que o autor sagrado nos traz notoriamente de forma relevante. As palavras de Jesus falando sobre os cuidados com as coisas dessa vida. Os cuidados que, por muitas das vezes, nos fazem esquecer de buscar as coisas de Deus. Jesus está colocando em aspecto de prioridade. Melhor dizendo, Jesus está colocando em prática o que necessariamente é de forma primária. E reflete ao contexto deste texto. É que Jesus está dizendo aos discípulos e aos demais: olha, vocês não precisam ficar ansiosos demais com a vossa vida, com o que vocês vão haver de comer, de beber, de vestir.
Porque se até os pássaros o Pai os cuida, por que não vos cuidará de vós também? Olhai os lírios que não trabalham, não fiam, e nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Aí o texto nos apresenta o versículo 33, que Jesus, no livro de Mateus, assim diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, prioridade, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o texto não está falando que Deus vai dar-nos tudo o que nós queremos. O que o texto está dizendo não é que Deus vai nos dar tudo aquilo que nós pedimos a Ele. Como alguns pregadores pregam dizendo, Deus vai te dar muitas bênçãos. Isso é totalmente irrelevante àquilo que o contexto explica. O que o contexto explica exatamente é isso. Buscai primordialmente e primariamente as coisas de Deus, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que demais coisas são essas, então? São as coisas que o texto acaba de dizer, as coisas que o contexto acaba de nos explicar. Não está falando de bênção, muito menos está falando de as outras coisas. O que Mateus escreve e enfatiza por meio das palavras de Jesus é que as demais coisas que Mateus havia escrevido, que Jesus havia falado, vão ser acrescentadas. O que é a vez de comer, o que é a vez de beber, os cuidados vão ser acrescentados. O texto não se aplica, talvez possivelmente, às outras coisas. Alguns pregadores têm esse costume disso. Talvez não seja tão irrelevante assim. Mas é necessariamente entender que o contexto não está falando de todas as coisas que Deus vai nos dar, mas as coisas que serão acrescentadas são exatamente as coisas que estão aplicadas ao contexto do texto. Bom, agora partimos para um outro texto muito relevante que poucas pessoas conseguem totalmente entender o seu contexto. O Salmos 23, o versículo 1, que o salmista Davi assim escreve: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Será mesmo que nada nos faltará? Será que o propósito do texto é dizer que, porque o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar? Será que esta é totalmente a verdade? Será que é isso que o texto quer dizer? Já tem tantas palavras de pregadores dizendo que porque Deus é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Será que é isso que o texto está se referindo ao escrever? O grande erro teológico é que algumas pessoas priorizam apenas uma versão da Bíblia. Bom, é importante nós relembrarmos que não existem apenas uma somente versão da Bíblia, do exemplar da Bíblia Sagrada. É importante entendermos que há outras versões, e tais versões precisam ser analisadas. Bom, partimos para a primeira versão, como nos foi acabado de ler e ser mencionada, João Ferreira de Almeida: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Existem outras versões, a exemplo, partimos agora para a versão King James. Partindo aí para a versão King James atualizada, que assim escreve: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Olha, percebe que isso não está escrito no sentido futuro, nada me faltará, mas já está escrito no sentido presente, nada me falta. Também uma outra versão, e talvez essa versão seja uma das mais apropriadas, a versão NVI. Olhamos agora o que o texto escreve na versão NVI. O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Olha que existe uma outra diferença de forma litúrgica na escrita dos Salmos.
Então, o que o texto quer realmente dizer? É importante priorizarmos que Davi era um pastor de ovelhas. Davi escreve os seus salmos em forma de cânticos, orações. E neste cântico de Davi ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou melhor dizendo, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Davi ele se coloca como a própria ovelha e Deus sendo o seu pastor. E como falamos de ovelhas, nós sabemos que um pastor é responsável por cuidar das ovelhas. Ele é responsável por trazer recursos que as ovelhas hão de precisar. Só que o mais importante e enfatizante é que as ovelhas sabem aonde o seu pastor está. As ovelhas são responsáveis agora por ouvirem a voz do seu pastor e seguirem. Por isso que Jesus vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ou seja, as ovelhas vão aonde o seu pastor está. Então, por isso que as ovelhas não sentem falta de nada, porque o seu pastor está ali. Porque elas são cuidadas pelo seu pastor. Então, o que o texto possivelmente está dizendo é: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Então, qual que é o motivo? De nada tenho falta, por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. É Ele que me conduz. Então eu não tenho falta absolutamente de nada, porque Ele é quem cuida de tudo. Eu não tenho falta, porque Ele que zela por mim. De nada eu tenho falta, porque eu já tenho o meu pastor. Por isso, é importante examinarmos e avaliarmos o contexto daquilo que está escrito. Importante entendermos e aplicarmos dentro da exegese bíblica aquilo que está escrito, referido-se, pois, a nós. Colocarmos nós dentro do papel do texto e do contexto. Trazer a forma originária, a forma contextual, dentro de uma boa exegese. Bom, ficamos por aqui. Que você possa tenha aprendido nesta matéria de hoje, sala teológica, dentro de uma boa exegese, sabendo e aprendendo a dizer somente aquilo que a Bíblia diz. Na próxima aula, daremos continuidade a demais versículos e temas bíblicos bastante relevantes para sermos examinados, para sermos aprendidos e ensinados dentro de uma boa teologia bíblica e geral. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula, Deus assim nos permitindo.